Olá! Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Esta é a nova encíclica do Papa Francisco. E o Momento Brasil esteve na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, conversando com a presidência da entidade sobre o assunto. Para Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, o Papa nos ajuda a louvar a Deus e a agradecer por tudo aquilo que o Senhor Criador nos deu e devemos cuidar. Mas antes, confira na matéria a seguir onde foi tirada a inspiração do Papa Francisco para escrever a encíclica. Acompanhe. O Papa Francisco encontrou inspiração para sua encíclica sobre ecologia no mesmo homem que inspirou o seu nome, São Francisco de Assis. Desde o início de sua jornada de pobreza e paz há 8 séculos, a família franciscana cresceu e se espalhou por todo o mundo. E as impressões digitais do influente santo podem ser encontradas em todo o último documento do Papa. Uma das coisas surpreendentes sobre Laudato Si, antes de tudo, é que realmente se concentra no que chamamos dos 3 P's: os pobres, a paz e o planeta. Eu acho que o Papa Francisco nos diz que essas 3 coisas estão vitalmente interconectadas. Michael Perry é o superior da Ordem dos Frades Menores. Ele diz que seguir o caminho da pobreza conduz à paz e harmonia com o planeta. Essa é uma ideia que os franciscanos colocaram em prática. São pequenos gestos que têm um grande impacto. Isso é o que eles fizeram em sua última reunião internacional. Não usamos papel em todo o encontro, em toda a preparação prévia e durante a reunião. Nós economizamos algo em torno de 80 mil euros fazendo desta forma. Mas não foi apenas pelo dinheiro, é pelo fato de que economizamos provavelmente metade de uma floresta. A mensagem da encíclica é de reconciliação entre o homem e a natureza, explicou Perry. O Papa Francisco diz em Laudato Si que tudo na criação está conectado e que pede a cada um de nós a tomar parte da responsabilidade. Isso também significa que a pobreza deve ser levada a ter um fim. O Papa Francisco deixa bem claro, até nós entrarmos no sofrimento de outras pessoas e no sofrimento do planeta, não seremos capazes de ter qualquer sentido de solidariedade e um senso de responsabilidade. Portanto, uma das coisas que eu achei mais interessantes do documento é que o Papa Francisco convida as pessoas a ir, a sair. Se elas trabalham em grandes empresas, se estão envolvidas em algo de exploração do planeta que está colocando as pessoas em risco, elas colocam o planeta em risco. Quando o Papa Francisco estava preparando a encíclica, os franciscanos publicaram um documento, Franciscanos para a Ecologia. Sua contribuição se reflete em Laudato Si, uma encíclica inspirada pelo patrono da ecologia, São Francisco de Assis. O nosso Papa nos ajuda a louvar a Deus, já no título da sua encíclica. Então nossa primeira atitude é de louvor, mas também de responsabilidade, não é? Nós bendizemos a Deus pela natureza, pela casa comum que Ele nos concede como dom, é dom do Criador, mas também o Criador nos entrega para que nós possamos cuidar bem como verdadeiros administradores daquilo que é dele, não é? Nós não somos senhores, somos administradores da natureza, por isso procuramos cultivar e guardar o que Deus nos dá. Como é que a Igreja do Brasil recebeu essa encíclica, Dom Sérgio? Nós recebemos primeiro com uma gratidão imensa, agradecemos muito ao Santo Padre, o Papa Francisco, agradecemos a Deus pela graça dessa encíclica que o Papa nos dá, um verdadeiro presente para a Igreja no Brasil e para o mundo todo. E é claro que nós procuramos acolher, valorizando, conhecendo, divulgando. Então eu espero que aos poucos todos possam conhecer bem aquilo que o Papa está dizendo e não só conhecer, mas procurar refletir sobre as questões que o Papa apresenta. O senhor falou bem uma palavra, aos poucos os cristãos irem conhecendo a encíclica, mas você já pode começar adiantando para a gente alguns caminhos que o Papa coloca nessa encíclica, Dom Sérgio? Bem, eu adianto um primeiro, que é de ordem mais pessoal. Embora ali o que o Papa fala tem repercussão, tem implicação social, cultural, para governos, empresas e tantos outros, mas nós precisamos olhar aquilo que cada um de nós pode fazer. Senão nós olhamos a casa comum, que é o mundo, que é a natureza, que é o ambiente, como sendo coisa para os outros cuidarem. E nós temos cada um a sua parte a fazer. Em gestos pequenos, às vezes nós destruímos a natureza sem dar muita atenção ao que está se fazendo. Às vezes árvores, plantas, a água, o desperdício grande que muitas vezes existe de bens naturais, como a própria água. Nós temos que levar mais a sério um estilo de vida simples, sóbrio,
para que de fato a alegria maior nossa não consista em consumo de bens, mas no próprio convívio com a natureza, que é dom, que é graça de Deus. Não, Sérgio, então para nós terminarmos, só uma palavra do Senhor para os nossos fiéis, para o povo da Igreja do Brasil que o acolhe como presidente da Conferência dos Bispos. Então eu peço primeiro a oração de todos, já que tudo é dom de Deus, tudo é graça. A CNBB, a Igreja no Brasil e cada um de nós bispos, a começar do presidente da CNBB, precisa de muita graça de Deus, de muito amor de Deus, para poder cumprir bem a sua própria missão. Então, unidos primeiramente na oração, que é fundamental. Então eu convido a todos para que possamos sempre rezar uns pelos outros e nas suas orações incluir a Igreja no Brasil, incluir a própria CNBB com a sua missão. Mas além desta oração que nos une, também é muito importante valorizar a Igreja no Brasil, valorizar a própria CNBB. Às vezes nós temos uma dificuldade ou outra, alguma falha ou outra, alguma limitação, mas isso não é motivo para deixar de dar o devido valor é aquilo que vai se passando na Igreja no Brasil e aquilo que vai sendo realizado pela própria CNBB. Eu agradeço porque há, de um modo geral, muito apoio, há um reconhecimento muito bonito já em relação à CNBB. Mas eu creio que nós podemos fazer sempre mais, né? Isso é, as pessoas podem apreciar ainda mais, valorizar ainda mais, por exemplo, os pronunciamentos da CNBB, as suas iniciativas. E nós queremos a ajuda de todos para crescer como conferência episcopal. Primeiro dos próprios bispos, já que são os primeiros responsáveis, são membros da CNBB. Mas também, que bom quando nós recebemos sugestões, propostas que vão nos ajudando a aperfeiçoar o trabalho que tem sido realizado pela conferência episcopal. Dom Murilo Krieger, vice-presidente da CNBB, também falou com o programa Momento Brasil. E segundo ele, Deus nos deu essa casa para sermos felizes e usufruir, e não destruí-la. Ele quer lembrar que a terra é a nossa casa, uma casa que está sendo muito maltratada. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar desse ambiente, de desenvolvê-lo e aproveitando-se aquilo que oferece, a água, o fogo, a vegetação, as plantas, as frutas. Mas como o homem tem cuidado desta casa, está acabando. Ele está se tornando uma casa inviável para muitos. Já sabemos de cidades no mundo onde a vida está inviável pela poluição. Então o Papa quer dizer, olha minha gente, Deus nos deu esta casa para nós cuidarmos bem e vivermos felizes. Vamos então rever a maneira como estamos tratando este ambiente. É então assim, um apelo muito forte para mudarmos o nosso tratamento em relação àquilo que é o lugar onde vivemos. O interessante também foi o cuidado do Santo Padre em consultar as conferências episcopais e até o patriarca também. Sim, ele sabia que por uma encíclica desta ter grande repercussão, precisava realmente estar muito embasada. E na sua humildade ele reconhece que sozinho não é capaz de ter assim, uma visão que abranja o mundo todo. Consultou então pessoas de outras igrejas, cientistas independentes da religião, técnicos, e com a colaboração de todos, vários congressos foram realizados para fornecerem elementos para a encíclica, porque a parte da encíclica, eu diria assim, a parte do julgar, isto é, o Evangelho e toda a palavra de Deus, isso a igreja conhece, mas falta às vezes elementos, nós não temos isso, os cientistas nos dão de valores que estão sendo ameaçados aqui, para os quais os cientistas chamam a nossa atenção. Dom Murilo, existem alguns caminhos, algumas propostas que o mundo já pode seguir através da encíclica? Sim, em primeiro lugar, tomar consciência de que o problema existe. Quando é que se muda de comportamento? Quando se reconhece que se está tendo um comportamento errado. Enquanto isso não acontecer, vai se repetindo. Então a primeira preocupação do Papa é que se crie em nosso mundo a consciência de que deve se mudar, pode se mudar e todos devem estar envolvidos nessa mudança de relacionamento entre nós e a natureza, nós e os dons que o Senhor nos concedeu. Para Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, o Santo Padre está preocupado com a nossa casa em comum e o texto é animador e incentivador.
O Santo Padre preocupado com a nossa casa comum. E nós já vimos conversando e ele vinha dizendo que estava preparando uma encíclica sobre o meio ambiente. O texto é muito feliz, o texto é animador, o texto nos leva a novas relações, o texto nos leva realmente a cuidar da nossa casa comum. Para usar duas expressões latinas, nós sermos os senhores, os dominus, os senhores, mas ao mesmo tempo os senhores que saibam cuidar da domo e da própria casa. Casa, a nossa terra. Então, nesse sentido, sermos senhores, sermos cuidadores, sermos verdadeiras pessoas que saibam cuidar do nosso mundo, das nossas coisas, da natureza. Cuidarmos como cuidou Francisco de Assis. Ele coloca como protótipo dessas novas relações São Francisco de Assis. São Francisco de Assis chama toda a natureza de irmão e de irmã. Queira Deus que a encíclica nos desperte para essas relações novas. E a igreja é preocupada com o meio ambiente porque ela é sempre a favor da vida. E sendo a favor da vida, tem que cuidar da nossa natureza. Porque é sempre a favor da vida, cuida da natureza que é vida. Nós, pessoas humanas, que vivemos no meio da natureza, vivemos da natureza e vivemos para a natureza. Nós não conseguiríamos viver sem a natureza, não só porque respiramos e comemos, mas porque necessitamos de contato, nós necessitamos de verde, nós necessitamos de cultivar a terra, nós necessitamos de criar e cuidar dos animais. Isso tudo significam relações. Isso tudo significa realmente cuidado pela vida, para que a vida chegue em plenitude, e também porque Jesus morreu e ressuscitou por todo o universo. Toda a obra criada foi retomada, restaurada em Cristo ressuscitado. Existem caminhos muito interessantes apontados. O primeiro que eu gostaria de ressaltar, e que é o qual já mencionei, é termos relações novas. O interessante, Dom Leonardo, é que o Papa está preocupado não só com a Igreja Católica, mas com as igrejas do mundo, com todos os habitantes, independente de quais denominações eles sejam. Ele consultou o Patriarca para poder escrever a encíclica também. E nós temos 2 parágrafos na encíclica que se referem ao Patriarca Bartolomeu, com o pensamento dele, mas inclusive citando textos muito significativos dele, justamente logo no início. Mas também traz outras reflexões de pessoas que não são necessariamente ligadas à igreja, com dados assim, científicos, dados de comprovação. Isso tudo mostra a preocupação do Santo Padre com a pessoa humana. Veja que o Santo Padre muitas vezes tem se referido à questão, por exemplo, do descarte, à questão da violência, à questão do tráfico humano, tem se referido em relação à pessoa humana, não está falando em relação apenas aos cristãos, está falando sempre da pessoa humana. A pessoa humana é o centro, a encíclica de novo volta sobre isso, a pessoa humana que é a referência, a pessoa humana que deve ser cuidada. Nesse sentido, é muito bonito e significativo que o Santo Padre tenha recorrido às outras conferências episcopais, também ao Patriarca Athenagoras, mostrando assim que há uma necessidade comum do cuidado. Não deixe de ler a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Nós somos responsáveis pelo nosso planeta Terra. Procure aí na sua igreja, na sua comunidade. Nós vamos terminando mais um Momento Brasil e avise aos amigos que eles, junto com você, podem assistir a este programa e a outros no nosso portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau.